João 9, abre a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9. Só que nós não vamos fazer leitura ainda. Antes eu quero fazer aqui uma... Você também. Isso, aí. Isso, fica assim. Abre um pouquinho mais agora. Abre um pouquinho mais. Aí. Agora eu vou chamar um voluntário. Deixa eu ver aqui. Pode ser o Erivan. Vem cá, Erivan. Vai apanhar, irmão. Vou pedir ajuda do... Vem cá. Por que eu chamei o Erivan? Porque ele sabe quem é o Murilo. Olha bem, fica aí no meio. Não, fica aí no meio. É. Olha bem. Olha bem. Murilo, Cadu, seu filho, Rodrigo e o... Agora eu vou pedir para o Murilo amarrar aqui, põe uma venda nos olhos dele, esse lado para dentro. Amarra aí. Isso, abre mais um pouquinho o círculo. Vocês já brincaram de cobra cega? Aqui é ovelha cega, porque na verdade é ovelha de Jesus, né? Não é cabra, é ovelha cega. Abre um pouquinho mais essa caixa aqui, acho que vai atrapalhar, né? Encosta ali um pouquinho. Encosta bem lá. Isso. Vamos mais para lá um pouquinho, vai mais para lá um pouquinho, Erivan. Faz a mesma formação que vocês estavam, não vai mudar a formação. Vem, ô Murilo. Não, o pessoal vai só compartilhar da palavra hoje, que eu preciso de espaço, cada mesa. Agora nós vamos fazer aqui, eu vou fazer você lembra deles, né? Onde eles estavam? Então roda. Ninguém pega nele, aí. Para um pouquinho. Agora eu quero que você vá até, ninguém fala nada, quero que você vá até o Rodrigo. Tá vendo, hein? Roda mais? Então vem para o meio. Roda mais um pouquinho. Roda ele. Roda ele um pouquinho. Aí. Aí agora tá bom. Agora vai até o Murilo Damasio. Agora vai até o Cadu, seu filho. Tá quase. Tá pertinho. Aí. Tá bom, Erivan. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Por que eu fiz essa dinâmica breve? Para falar sobre o ponto que eu quero ministrar nessa noite. Os irmãos da live não puderam ver por causa da mesa da ceia. Se tivesse aqui, podia acontecer algum acidente. Mas eu coloquei eles no centro, coloquei o Erivan no centro, e essas pessoas ele conhece e deu uma direção. Através da minha voz, eu falei, vai para tal lugar, vai para tal lugar. Vai para lá, vai para o Murilo, vai. Só que você vê que a partir do momento ele já não conseguia mais encontrar a direção certa. Às vezes, nós não encontramos a direção, ouvimos a voz de Deus, mas não encontramos a direção que Deus tem para nós. E por que isso acontece? Porque estamos com uma cegueira espiritual, estamos como com os olhos vendados. E hoje eu estava vendo uma crítica, e é sobre isso que eu quero ministrar, sobre a cegueira espiritual. Tem uma obra de um escritor que fala, Ensaio sobre a Cegueira. É um livro, e ele fala de uma crítica sobre as pessoas uma pessoa, depois virou um filme, gravado em São Paulo, uma pessoa fica cega, de repente, é como se fosse um vírus que vai cegando as pessoas, e eles vão, não no sentido de ficar tudo preto, mas ele chama da cegueira branca. Segundo os pacientes, eles veem tudo branco. E é um desespero, e aquilo começa a contaminar todos, eles colocam ele num certo hospital vazio, e eles começam para sobreviver uma grande dificuldade, o governo os abandona ali, até que um dia eles vão sair de lá, tem uma trama, tem um romance no meio, se os irmãos puderem depois pesquisar. Depois disso, eles saem e vê que todo mundo virou um caos. A vida virou um caos. Porque todos pegaram, contagiaram. E aí o primeiro que ficou com essa cegueira, com esse vírus, ele volta a enxergar, né, aos poucos, ele começa a ver, porque no final, uma das atrizes leva-os todos para a casa dela e o mundo estava todo devastado. Né? É muito bacana, se vocês puderem, ensaio sobre a cegueira. Eu achei interessante essa obra. Era um livro que virou esse filme, se você puder assistir.
E eu fiquei pensando sobre essa questão da cegueira espiritual, né? E o tema da palavra é: o pior cego é aquele que não quer ver. Porque tudo já nos indica e nos mostra o que o Senhor quer que a gente veja, mas a gente acaba não vendo, né? Por que nós levamos as pessoas no encontro? Porque as pessoas não estão vendo a verdade, a realidade. Então elas vão para o encontro para passarem a ver, amém? Todo aquele que nasce debaixo do pecado, ele não enxerga. Ele não consegue ver o mundo espiritual, ele não consegue ver. Adão e Eva tinham a visão espiritual no princípio. No entanto, eles viam Deus, eles conseguiam enxergar o Senhor. Mas depois da queda, depois da desobediência, eles não viram mais o Senhor. E a humanidade não viu mais o Senhor. Então, há um grande desespero quando você não consegue enxergar além dos seus olhos, né? Mas o pior cego é aquele que não quer ver, porque quando nós abrimos nossos olhos espirituais, começamos a ver as coisas de maneira espiritual, aí começamos a ver na ótica de Deus, amém? Então Deus quer que a gente veja as coisas na ótica dele. E eu quero ler aqui para vocês, em João capítulo 9, eu ia até trazer um vídeo, mas o tempo não ia nos auxiliar, sobre esse filme do ensaio sobre a cegueira. É uma obra muito interessante. Ele é deixa eu ver o nome do autor do livro aqui, José Saramago. Ele fala, eu estava vendo a entrevista desse autor do livro, José Saramago, inclusive, ele é da Academia de Letras. E ele fala que ele viu, um dia ele acordou e falou assim: e se todos nós fôssemos cegos? E ele parou naquele pensamento e ele falou assim: mas somos cegos mesmo. Aí ele caiu em si, mas não numa visão espiritual, numa visão literária, porque ele é um escritor. Então ele viu que realmente todos nós somos cegos. E aí na sabatina que ele deu para a Folha de São Paulo, estou até com a matéria aberta aqui, ele fala dessa cegueira. E ele cria essa matéria, esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, porque ele fala assim: o ser humano, ele é cego porque ele destrói sem precisar de comer. Um animal que tem o seu instinto, né, que muitos acham que eles estão ali, eles são muito mais, eles enxergam muito mais a vida do que o ser humano. E aí então ele criou essa obra, um romance, né, para mostrar que realmente há um vírus na humanidade. E na verdade nós sabemos, para nós que somos povo de Deus, que o vírus veio através do pecado. Amém, meus irmãos? Nós sabemos disso. Amém? O pecado, ele destruiu com a humanidade. A desobediência de Adão, ela fez com que hoje nós vivêssemos tantos os caos, as dificuldades. E nesse filme, inclusive tem um trailer, se vocês quiserem assistir, Ensaio sobre a Cegueira, na verdade virou um grande caos na humanidade, porque eles eram cegos e eles começam até a se matar para comer, porque eles começam a ter fome, eles ficam reclusos num lugar, e me chamou muito a atenção. E eu quero ler para vocês, em João capítulo 9, uma passagem, no versículo 1 em diante, conta a história da cura de um cego. E o que é interessante é que esse texto fala de um cego de nascença. Todos nós somos cegos de nascença. Até se encontrar com Jesus, somos cegos de nascença, cegos espirituais. Esse texto, a primeira vez que eu pus os pés na Igreja Batista Vida Plena, foi a primeira palavra que eu ouvi, né, há 12 anos atrás. O pastor ministrava, um dos pastores da igreja ministrava, e eu fui contagiado por essa palavra. Então diz assim, João 9:1, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, pode ficar, não tem problema. Mas diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Amém? Grave isso, um cego de nascença. Seus discípulos, os discípulos de Jesus, perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Para o quê? Diga, a obra de Deus. Você vê, uma pessoa está cega, por quê? Pecado? É dos pais? Não, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Você vai entender até o final. Grave a obra de Deus, grave o cego de nascença. Versículo 4, enquanto é dia, precisamos realizar o quê? A obra daquele que me enviou, disse Jesus. Enquanto é dia, porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5,
Versículo 5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então quer dizer, enquanto ele está no mundo, ele é a luz. Se Jesus foi retirado, escuridão, certo? Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Versículo 7, nós vamos parar aí no 7. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Jesus, meus irmãos, veio para dar vista aos cegos. E aos cegos espirituais. Mas o pior cego é o que não quer ver as coisas espirituais. Acha que a catástrofe que aconteceu lá na região norte, do litoral norte, aconteceu porque o volume de chuva, 600 e não sei quantos litros de água por metro quadrado, é como se fosse uma VAP, né, ali lavando com muita força, com muita intensidade, desmoronou. Mas, irmão, não é muito assim interessante, num final de semana de carnaval, tudo isso acontecer? Não estou aqui dizendo que Deus está colocando juízo sobre a terra, não é isso. Não entenda dessa forma. Mas estou dizendo que coisas acontecem no mundo espiritual. Amém? E que as coisas estão acontecendo e que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Por isso que eu fiz a dinâmica aqui com o Erivan. Porque se os nossos olhos estão vendados, imagine a agonia. Essa obra que eu comentei com vocês, da cegueira branca, claro que é uma ficção, mas você imagina uma pessoa que um dia viu as coisas e deixou de ver. Diferente do caso desse cego que Jesus curou. Ele era um cego de nascença. Eu até me encontrar com Jesus era um cego de nascença. Hoje os meus olhos se abriram. O diabo não pode me enganar e nem pode enganar você, porque os nossos olhos estão abertos, amém? Porque os nossos olhos estão em Cristo. Quantos olhos estão em Cristo aqui nessa noite? Mas Jesus, a Bíblia diz que alguns milagres só Jesus podia fazer, e a cura de um cego, somente o Messias podia fazer. Mas além da cura, existe um mover nessa cura, né, para nós. Então Jesus veio para dar vida aos cegos espirituais. E quem são eles? Quem são esses cegos espirituais? Pessoas que não conseguem enxergar de onde o Senhor tem o tirado, de onde saímos, de onde eu vivia, aonde não conseguimos enxergar. Por isso que eu achei muito interessante trazer essa palavra, porque nós vamos para o encontro. Era eu um condenado. Quer dizer, Barrabás seria condenado, ali a humanidade estaria sendo condenada. Porque Barrabás quer dizer pai de muitos filhos, né? Mas ele era um ladrão, ele era um... E quem de nós, antes de conhecer Cristo, era melhor que Barrabás? Todos nós, a palavra de Deus diz que nascemos numa semente chamada pecado. Eram inimigos de Deus. Somos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus até Cristo. Mas Cristo veio e por ele ter sido entregue naquela cruz, morrer pelos nossos pecados, descer ao inferno, né, e ressuscitar, agora nós não somos mais inimigos de Deus. Quando olhamos para essa tamanha salvação e cremos, estamos aqui para participar da ceia, nos tornamos amigos de Deus. Amém? Então, quer dizer, os nossos olhos se abriram. Mas eu preciso entender que, da onde eu fui tirado, né, da onde realmente o Senhor me tirou. E ver qual o tamanho dessa salvação. Porque tem cristãos que não conseguem perceber. Quando não conseguem viver na plenitude do Senhor, é porque não sabe de onde saíram. Nós estávamos condenados, meu irmão, já passou pela tua cabeça isso? Morrer, porque talvez, às vezes quando nós estamos bem, quando somos muito jovens, cheios de saúde, cheio da provisão, aí nós achamos que nunca vamos morrer, né? Então, nós levamos a vida de qualquer forma, mas entenda uma coisa, todos nós, além de morrermos nesse plano terreno, natural, nesse corpo, ainda iríamos enfrentar, já estou falando do passado, porque hoje você está aqui ouvindo a palavra, e levantando a tua mão e aceitando o Senhor Jesus. Estávamos condenados a essa morte eterna, mas hoje não estamos mais, estamos condenados, estamos lançados para a vida em Cristo, não estamos mais condenados. Então Jesus veio ao mundo para o quê? Resolver o problema do homem com a eternidade. Então quando Deus falava muito essa frase comigo, desde a última célula, eu até falei para a pastora, ela me viu anotando, porque Deus falava assim, as pessoas estão vendo outros problemas, mas o Senhor veio resolver o nosso problema com a eternidade, e fomos resolvidos, não há débito, foi pago, Jesus pagou um alto preço. Hoje nós celebramos a memória, né, desse preço
pago pelo sangue e pelo corpo de Cristo, mas o problema com a eternidade está resolvido, irmão, de uma vez por todas. Você não deve nada, você não vai pagar nada, o Senhor já pagou tudo por você. Acredite nisso, não precisa pagar mais nada. Você só precisa crer e agora caminhar. Pastor, então por que nós somos igreja? Por que nós vamos reunir? Por que nós vamos lutar para comprar esse prédio, ofertar? Porque nós entendemos que somos gratos por tamanha salvação, por tamanho mover que Deus fez, e nós queremos retribuir em gratidão, para que outros também conheçam dessa salvação, amém? Então, olha o que diz em Isaías 42:6, coloca para mim Isaías 42:6 e 7, porque Jesus chega no templo e ele lê justamente o rolo desse livro, em Isaías 42. O ano passado nós lemos todo o livro de Isaías aqui nas orações de terça-feira. E no 42:6 diz assim, ó: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão. Ele está falando de Cristo, amém? Eu o guardarei e o farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, uma luz para a escuridão, amém? Para aqueles que estavam perdidos. Versículo 7, para abrir os olhos aos cegos, é isso? Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. O Senhor pegou na mão daquele que era reto, daquele que não tinha pecado, por isso que a morte e o inferno não teve como segurar Jesus, porque quando chegou lá, porque lugar de morte, meu irmão, é lugar de pecado, o inferno é lugar de pecado, mas Jesus não tinha pecado, por isso que quando ele morre, o corpo dele morre, que vai checar a ficha de Jesus, quando o mundo espiritual das trevas vai checar, quem chegou aqui? Esse é o Cordeiro de Deus, esse é limpo, esse não tem pecado, esse lugar não é dele. Ele fala, Satanás, eu só vim aqui para tirar mesmo a chave da morte e trazer comigo, para que todos aqueles que agora crerem em mim terão vida e não morte, como foi ministrado domingo passado. Então ele foi lá naquele lugar, mas ele não poderia ficar, a morte não podia segurar, o inferno não podia segurar, porque o pecado é que nos segura, o pecado que nos leva para a morte, mas Jesus não tinha pecado. Então alguém foi naquele lugar, no teu lugar, que não tinha pecado, irmão, sofreu, como foi ministrado. Achei muito auspicioso o que passou domingo passado, para a gente, que a memória ainda está fresca da palavra de domingo passado, sobre a questão da crucificação, quando Moala ministrou das 6 horas de sofrimento, de agonia. Ele fez com muito prazer, fez por amar a você, e ele fez ciente de que o cárcere da morte não pode me segurar, ele não pode me reter, porque eu sou limpo do pecado. Jesus era limpo do pecado, e ele te faz limpo do pecado. O sangue de Jesus nos faz limpo do pecado, porque hoje nós estamos tomando o sangue precioso. Então lá em Lucas 4,18, vou pedir para que os irmãos, nós vamos ler algumas referências, fica comigo aí. Lucas 4,18, o Senhor Jesus, ele chega se apresentando lá no templo. Olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. O que é ungiu? Consagrou, ele me separou, falei aqui no cursão, para o quê? Pregar as boas novas aos pobres. Pregar o quê? Em vida. Hoje o Flávio falou para mim, você falou isso lá para aquele irmão da rua, ele falou assim, me dá um motivo para mim sair dessa situação. Acho que foi essa pergunta que ele fez para o Flávio. O Flávio falou, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Porque Ele falou, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ainda mais, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e para o quê? Dar recuperação da vista aos cegos. Para quê? Para libertar os oprimidos. Jesus fez tudo isso, meu irmão, e Ele está recuperando a vista dos cegos. Quando ele vem na vida desse cego, desse jovem, era um jovem, sabia? Era um jovem, cego de nascença. Seus pais adoravam no templo, sabia? Obrigado. Seus pais adoravam no templo, eram servos de Deus, mas ele, um jovem cego, mendigando. Quando nós somos cegos da verdade espiritual, mendigamos. E quando a palavra está dizendo ali que esse jovem estava mendigando porque era cego, ele era um cego, sim, físico, mas o Senhor estava ali tratando questões espirituais. Você vai ver até o final dessa mensagem.
E aí o que aconteceu com ele? Ele passa a enxergar, e há uma grande confusão, porque ele vai ao templo, mas não era ele que estava lá mendigando as migalhas? Quando nós somos cegos espirituais, ficamos mendigando amor às vezes. Mas quando nossos olhos se abriram, e eu entendi que Jesus me ama, eu não mendigo mais amor a ninguém, porque Ele me amou no melhor amor, no amor verdadeiro. Ele te ama no amor verdadeiro. Seus olhos se abriram. Seus olhos se abrem quando você deixa a cegueira espiritual de lado. Quando é apresentado para você, e Jesus veio para isso, mas Ele precisava manifestar, não podia ser só de palavras. Quer dizer, Ele pregou lá em Lucas 4,18, e aí em João Ele opera um grande milagre, para que aqueles religiosos ficassem cientes de que realmente Ele era o Filho de Deus, que Ele operava milagres, mas as pessoas ainda mesmo assim não acreditavam. Quando o jovem chega contando, e ele até tira uma brincadeira, fala, vocês estão... Eu não sei, ele fez lodo, ele cuspiu no chão, fez uma lama e passou nos meus olhos. A princípio eu não enxerguei. A princípio, ele contando, né, lá no templo, eu fiquei muito nessa palavra esses dias, então assim, eu vi a cena, parece que eu estava vendo aquilo. Os nossos olhos se abrem, a gente começa a ver o espiritual acontecendo. E aí ele chega lá e fala, não sei, ele chegou, passou o lodo, eu não estava vendo, mas ele me enviou para o tanque de Siloé, e eu fui, mesmo sem enxergar. Na escuridão eu saí, como o Erivan, a pessoa se mandasse o Erivan ir daqui lá no Piraporinha comprar alguma coisa para a gente, com os olhos vendados, esse menino saiu assim, mas ele foi obediente, e ele lavou os olhos na água do tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, e ele limpo, quando ele falou assim, e eu ao lavar os olhos, eu comecei a enxergar, eu não podia ficar lá parado, eu tinha que voltar no templo e contar para vocês, isso é mentira. Os escribas, os fariseus, isso é mentira, os que condenavam, os que estavam condenando Jesus, que estavam querendo prender Jesus. E aí todo o capítulo de João 9, eu não vou poder ministrar todo ele para você, mas fica nessa batalha. Eu vou pedir para que vocês leiam na semana esse capítulo, porque ele fica nessa luta. E aí o menino ainda tira uma zomba com eles, ainda fala assim, acho que vocês estão querendo ser discípulo dele, por isso que vocês não estão querendo acreditar. Mas o fato é interessante que Jesus veio para dar vista aos cegos, meus irmãos. Ele nos deu vista, nessa noite nós podemos enxergar. Não deixe mais que o pecado feche os seus olhos espirituais, que um dia foram abertos por Jesus, amém? Não deixe, porque uma obra de um preço muito alto aconteceu para os seus olhos serem abertos. Quando eu vejo uma pessoa às vezes querendo desanimar, eu falo, não irmão, Jesus abriu os teus olhos, e podemos ver e contemplar a sua glória agora, a sua glória. Então a obra daquele que havia enviado Jesus, que é Deus, é trazer vista espiritual aos cegos. A cegueira espiritual só irá afundar você nas mentiras malignas, aprisionando em crenças e costumes, fazendo você mendigar, e essas crenças e costumes vão continuar te atrapalhando, ou talvez está te atrapalhando até hoje. Então você precisa ouvir a voz do enviado de Deus e enxergar a vida que Ele tem para você, uma vida que vê as coisas de forma espiritual, que vê as coisas acontecer. Espera aí, isso não é normal, esse jovem não é possível. Como o Flávio falou, essa vida não é a sua. Essa vida que você está aí, meu irmão, que ele falou para o rapaz da rua, essa vida não é a vida que o Senhor te deu, mas por causa do pecado, meus irmãos, as vistas deles escureceram. Você vai na Cracolândia, escuridão, porque é cegueira espiritual. Mas você, irmão, irmã, filho de Deus, o Senhor abriu os teus olhos, amém? Por que nós apoiamos a obra da igreja, lutamos pelo encontro com Deus? Para dar vista aos cegos, damos continuidade à obra do Senhor agora, amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, eu quero mencionar 3 pontos breves aqui. Comece hoje a dar passos de fé, mesmo ainda sem enxergar totalmente. Existe uma outra cura de um cego, em que Jesus ora, coloca as mãos sobre o cego, e ele vê as coisas como troncos de árvore, né? Ele vê as coisas ainda e ele fala, eu estou vendo, mas vejo homens como árvores. No caso aqui, Jesus colocou já a essência nele e ele saiu sem enxergar. Mas Jesus deu uma ordem para ele, está lá em João 9,7. Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. A Bíblia diz o quê, irmãos, em João 9? Que o homem foi e lavou-se e voltou vendo. Ele não falou, mas vai ter muito obstáculo. Nós gostamos de dar muita desculpa, né? Mas tem muita curva daqui para lá, eu vou bater com a cara no muro, Jesus. Não, a Bíblia diz que ele saiu. Eu vou cair dentro de um bueiro aberto, de uma boca de lobo aberto, Jesus. Você não tem noção, eu não estou enxergando.
A Bíblia não fala isso, mas fala que ele foi e lavou-se, ele foi, teve disposição, meus irmãos, teve disposição, ele foi. Então o Senhor nos chama para ir. E o homem foi e lavou-se. E o que aconteceu? Coloca lá, João 9,7. Ele voltou vendo. Amém? Ele voltou vendo. Hoje você veio para esse culto e você vai voltar para casa vendo. Vendo além do que os seus olhos naturais enxergam. Hoje eu estava pedindo para o Senhor, Senhor, manifesta de forma espiritual no nosso culto hoje, Senhor. E não seja um encontro, que eles ouçam a palavra e não tenham uma experiência, mas que eles tenham uma experiência nessa noite. Ou não só uma, várias experiências de enxergar além do que os olhos deles possam ver. Então, meus irmãos, muitos que estão aqui não conseguem dar passos de fé. Mas esse versículo nos mostra que primeiro ouvimos a voz e seguimos na direção que ela mandar. Porque assim voltaremos vendo. Tem pessoas que falam, eu não sinto de aceitar Jesus como Salvador. Mas você ouviu a voz. Você ouviu a voz do convite do Senhor. Vá ao tanque, vá ao enviado. Você vai voltar vendo. Então, e essa disposição se chama andar por fé. Nós somos chamados para andar por fé. Amém? Quantos estão aqui? Diga amém. Você foi chamado para andar por fé. Fala para a pessoa do lado aí. Você foi chamado para andar por fé, meu irmão. Talvez você não está vendo ainda o tamanho da bênção. Eu não imaginava ainda o tamanho. Olha, já estamos movendo para comprar um terreno. Daqui a pouco tem 12 em vez de 1. Irmão, Deus é que é o Senhor que faz essas coisas. O Senhor é que faz também na tua vida. Talvez você não vê uma pessoa na sua casa que precisa de conversão. E a palavra de Deus diz que nós precisamos. Uma vez eu vi isso. E eu acho que hoje mesmo a minha esposa estava falando, nós nos arrumando para vir para a igreja. Ela falou assim, nunca foi assim, você já levantar e sair. Tinha vezes que eu falava, vamos para a casa da minha sogra, né, que está aqui. Chegava lá, vamos com a roupa, de lá a gente vai para o culto. Eu falava, não vamos voltar, está tarde. Nem sempre você teve essa disposição, mas ela teve que olhar por fé. Ela teve que olhar e me ver transformado, né? Aceitando o chamado de Deus. Talvez tenha uma pessoa lá na sua casa, na sua vida, na sua família, ou um projeto seu que você ainda, ele não materializou, você não consegue enxergar, mas a palavra está dizendo para você continuar crendo. Isso é o olhar da fé, é o olhar espiritual. A pessoa não se converte. Vou ter a liberdade. A Ariane chegou aqui, convidou o Wellington e a Luciano. Luciano deu o podcast lá, deu o testemunho. A Ariane teve a ousadia de falar assim, irmão, se o seu casamento não mudar, o seu e da minha irmã, vou comer essa Bíblia. Fiquei imaginando como é que ela ia comer a Bíblia depois. Com água, com café, alguma coisa ia ajudar a descer. Mas, irmão, ela não teve disposição de oferecer aquele em quem nós cremos, irmãos. Sabe, isso mexeu muito comigo. Essa palavra vem mexendo muito comigo, porque nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Amém, meus irmãos? E a cegueira espiritual na vida de uma pessoa é pior que a cegueira física. Por quê? O cego espiritual, ele não se lava obedecendo a voz do quem ele enviou. Ele fica ali, ele está na igreja, ele até recebeu uma palavra, ele até ouviu a voz e falou, essa semana eu vou resolver aquele problema. Mas ele não tem fé suficiente para ir até o tanque, o enviado. Essa palavra cegueira não é só questão do mundo espiritual, mas é a questão da nossa vida com Deus. Sabe, eu recebo uma palavra no domingo, mas eu não tenho disposição para colocá-la em prática na semana, nem para convidar uma pessoa. Se eu não convido uma pessoa para ir para o encontro, é porque eu não acredito que Deus pode operar um milagre na vida dela. Então eu estou cego espiritualmente, porque Deus pode ir a operar grandes milagres, queira você ou não. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. E esse cego de nascença, ainda sem enxergar, você vê, um cego de nascença ainda tinha uma deficiência muito grande, por quê? Diferente de um cego que ficou cego, perdeu a visão por um acidente, ou veio uma doença nos olhos dele. Esse cego de nascença, ele não tinha referência de nada. O Erivan, que eu coloquei ele aqui, ceguei ele com a venda nos olhos dele, ele já sabe o aspecto do Murilo, sabe o aspecto do Rodrigo, do Murilo Damásio, do Cadu. Ele conhece o ambiente. Ele sabe que se ele ir para lá, aqui tem uma caixa de som, ele consegue se localizar. Mas imagina um cego de nascença, que nunca viu nada. Ele nunca viu brilhar o sol, uma cor de uma roupa, ele não sabe.
mas o Senhor manda ele ir, e ele tem essa disposição. Talvez você não tenha ainda todo o entendimento do mundo espiritual, talvez você não viveu, por que eu falei isso? Talvez você não viveu coisas do mundo espiritual ainda, meu irmão, você está começando agora, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ao longo que você caminhar com o Senhor, você vai começar a ver grandes coisas, você vai começar a confiar mais, orar mais, falar menos, crer mais, desistir nunca, sempre crer, porque você sabe que Ele fará muito mais. Então esse cego de nascença, ainda sem enxergar e nunca viu nada, vai e somente com a voz do Senhor e obediência, ele vai se lavar no tanque. É muito tremendo isso, a disposição desse cego. Segundo lugar, seus olhos espirituais, eles são seus guias. Se você de repente, porque é importante, pastor, eu ir e me lavar, mesmo ter fé, porque os seus olhos precisam se abrir, meu irmão. É como um carro, eu coloquei o exemplo aqui. Como é que ele vai saber para onde ele vai numa escuridão à noite? O mundo espiritual é isso. Você já pegou aquelas estradas que não tem iluminação e eu já fiz isso brincando, apaguei o farol do carro e fui andando naquela escuridão. Meu, é um breu só. É um breu só. E quando você acende, opa, tem uma curva. Então, quando os olhos espirituais não estão abertos, você não consegue enxergar para que caminho, para onde ir, qual a direção que Deus está me mandando. Mas o Senhor hoje quer curar a nossa cegueira, porque talvez a tua cegueira inicial foi curada, você já crê em Cristo, crê no amor de Cristo, mas não está vivendo na plenitude daquele que te mostra todas as coisas, que abre os teus olhos, para que você não caia em enganos, em negócios errados, para que você não magoe as pessoas, para que você não peque, para que você não viva em pecado, para que você viva uma vida de santidade. Então, como um carro, precisamos acender os nossos faróis. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a luz, lâmpada para os nossos pés. Luz para o meu caminho, o salmista diz. Então, ele é a luz para o teu caminho, é a palavra. Talvez você não enxerga ainda muito bem, mas vá para a palavra, o que a palavra diz. Confronte as coisas com a palavra. Em Mateus 6, 22, eu vou pedir para que os meninos coloquem para mim. Mateus 6, 22 e 23. Coloca aí para eles acompanharem. Os olhos são a candeia do corpo, né? Se os seus olhos forem bons, todo o corpo está cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Então, os nossos olhos, eles precisam ser abertos em Cristo, no mundo espiritual. Os nossos olhos sendo bons, verá boas coisas. O que esse versículo quer nos dizer? Que nós precisamos, como uma candeia do corpo, como a lâmpada do corpo, o farol do corpo, é os nossos olhos, precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que é bom. O tanque Siloé quer dizer o enviado, Jesus é o enviado, os nossos olhos precisam estar fitos nele, amém? Os nossos olhos precisam estar olhando para o Senhor. Se os nossos olhos olharem para Jesus, os nossos olhos são bons, sabia? Veremos boas coisas, nosso corpo todo será bom, porque os nossos olhos estão em Cristo. Se os nossos olhos estão em Cristo, os nossos olhos espirituais são abertos. Estamos vendo a luz, porque Ele é a luz do mundo, amém? Não andaremos mais em trevas. Terceiro e último lugar, a visão espiritual te tira de uma vida de miséria. João 9,8, olha o que diz, acerca desse jovem. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? A visão espiritual ainda, só te falei privilégios aqui hoje, né? E além do mais, te tira de uma vida de miséria. Se é um jovem que de repente tem um problema no sentimento, sabe, ele é triste, porque se sente só e começa de repente gostar de uma garota, se os olhos deles estiverem no Senhor, se os olhos deles espirituais forem abertos, se ele começar a olhar para Jesus, ele vai ver que essa miséria que ele vivia sentimental vai passar, e ele vai poder esperar, ele vai olhar para aquela jovem, ele vai orar para o Senhor, falar, Senhor, acalma o meu coração. Mas quando nossos olhos espirituais são fechados, nós vivemos mendigando. Quando nossos olhos, sabe, às vezes a pessoa, financeiramente, ela vive às vezes uma vida, ou mendigando, e às vezes a pessoa é rica demais e também mendiga. Porque ela tem um medo muito grande de perder o que conquistou. Mas
quando os nossos olhos espirituais se abrem, nós sabemos que as coisas desse mundo são de menor valor, que as coisas de maior valor estão em Cristo, as pérolas preciosas, os tesouros estão no Senhor. Então eu não fico mendigando as coisas desse mundo. Se elas vierem, glória a Deus, eu desfruto, eu luto, eu apresento a Deus, eu oferto, mas eu não fico mendigando. Então esse jovem, por ele não ter conhecido uma vida de quem só teve uma vida de quem é cego, então ele mendigava. A Bíblia diz que ele não tinha recursos. Mas, irmão, a cegueira espiritual sendo curada na tua vida hoje, eu vou falar uma coisa para você. Deus vai poder te mostrar estratégias e oportunidades. Não só para você deixar de mendigar, mas para você ser muito próspero em Deus. Porque essa é a vontade dele. Porque aquele que não negou o seu filho, não dará com ele também junto todas as coisas? Ele quer o teu bem. Ele quer que você prospere, Ele quer que a sua casa, a sua família vá bem. Se Deus deu filho, Ele vai prover coisas muito grandes. Amém, meus irmãos? Então, agora, esse jovem não precisava mais. A Bíblia descreve que seus pais eram do templo, como eu falei no início, pessoas religiosas, e ao voltar ao templo, uma grande confusão acontece, por ele ter crido. Agora, não precisava mais pedir esmolas para sobreviver. Jesus explica para ele que ele agora tem um Senhor ao lado dele, e esse Senhor é a luz do mundo. Amém, meus irmãos? Quem crê em Cristo não vive mais em escuridão e trevas, mas recebe a luz e entendimento correto do Filho de Deus, que trouxe luz e salvação para todos. Olha o que nós vamos colocar a conclusão da vida desse jovem que foi curado, dessa cegueira espiritual. Em João 9,39. Ele explica, porque o jovem vai, arruma uma grande confusão no templo, as pessoas não acreditam nele, e ele volta. O que falaram? Falaram que o Senhor não é o mestre, e fica uma grande discussão. Mas no versículo 39, é interessante que ele diz assim, disse Jesus a esse jovem, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam. Você vê, o propósito não era só a vida do jovem, mas era através da vida do jovem, lembra que nós lemos? Manifestar a glória de Deus. Você deixa da cegueira para Deus manifestar a glória dele através da tua vida. Olha que interessante. E na vida desse jovem foi isso. Ele falou, eu vim para este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que acham que estão vendo, vão se tornar cegos, se não olhar para Cristo. É isso que Jesus está dizendo, se não olhar para mim. E no versículo 41, coloca 41, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, porque Jesus começa a ser confrontado por esses homens religiosos. Não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Porque às vezes o pior de tudo, por isso que o tema da palavra é, o pior cego é aquele que não quer ver. Porque a palavra está falando, a voz do Senhor está dizendo, mas ele continua em suas crenças e seus valores. Continua somente acreditando naquilo que ele aprendeu. Ele não é aberto para viver a visão espiritual que Deus quer dar para ele. Quantos estão me entendendo? Então o Senhor te chama hoje para ver algo além. Em Mateus 11:1, coloca para a gente ir finalizando. Eu quero... Mateus 11:1, Jesus começa a dizer, depois que terminou, acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. O 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, que João, aí está falando de João Batista, ele foi preso. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Eles estavam com essa dúvida. Os religiosos da época, os escribas, os fariseus estavam com essa dúvida. Será que Cristo é realmente o Messias? Mas, meu irmão, a testificação foi que ele curou um cego de nascença. Só o Messias poderia fazer isso. E aí aqui ele fala para os discípulos de João, no versículo 3, és tu mesmo aquele que haveria de vir, e devemos esperar, ou devemos esperar algum outro? Jesus responde, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Você vai deixar só de ouvir, meu irmão, nessa noite. Você vai passar a ver, se materializar coisas espirituais através da tua vida. E ele fala para os discípulos de João, vai lá, fala para João que vocês não estão só ouvindo como estão vendo.
olha a cura, olha os cegos. Ele continua dizendo, no versículo 5, os cegos veem, os aleijados e mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregados aos pobres. Jesus concluiu tudo aquilo que ele prometeu, está sobre mim a unção de Deus. Eu vim para fazer isso. E aqueles que creem em mim têm autoridade para fazer isso. Não tem mais cegueira, meu irmão, na tua vida espiritual. Deixa de ser cego espiritual. Se o desânimo rondou, a dificuldade está além da sua força espiritual, peça para o Senhor abrir os teus olhos. A Bíblia conta uma história tão interessante de Eliseu, que um monte, a casa onde eles estavam, foi cercada por exército do rei assírio. E era um grande número de cavalos, e a cavalaria, o exército, e o moço de Eliseu sai e olha, e fala para Eliseu, Eliseu, vem para fora, vem dar uma olhada, estamos cercados, acabou para nós. Às vezes você está com muitos problemas, você está cercado de situações difíceis na tua vida. Na vida desse moço de Eliseu também estava assim, e ele entra desesperado. Eliseu fala para ele assim, olha de novo, vai lá fora. E ele vai lá fora, e ele vê que o negócio estava feio, aí ele volta, Eliseu, está feio, e ele vai de novo. Quando ele olha, ele vê que ao redor daquele grande exército tem um exército muito maior e numeroso. Os olhos espirituais do moço de Eliseu começam a se abrir naquele momento. Nem está no esboço, mas veio no meu coração falar dessa passagem. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, nós ficamos cercados de alguns problemas e abandonamos Cristo, mas não somos mais cegos espirituais. Nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus, como João declarou, vimos a glória do Senhor descendo do céu. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Então nós precisamos nessa noite abrir os nossos olhos espirituais. Se os seus olhos espirituais estiverem abertos, não tem barreira. Quando a pessoa fala assim, é tão difícil ser cristão, ser servo de Deus. Eu não costumo dizer que tenho saudade nenhuma da minha velha vida, porque eu não tinha o Espírito Santo. Como que é difícil para mim hoje, se eu tenho o Espírito Santo? Se eu não tivesse, talvez eu estaria numa vida muito difícil, mas você está aqui. Quantos estão aqui nessa noite e já receberam o Senhor como Salvador? O Espírito Santo está com você. Ele habita em você. Você não está, as dificuldades, quando nós falamos aqui na frente, olha, não é as dificuldades que determinam a sua vida, mas sim aquilo que Cristo falou, porque o Espírito Santo está em você, Deus habita em você. Então aquela dificuldade, aquela situação financeira, ela vai passar, aquela situação de saúde, em nome de Jesus, vai passar, porque o Senhor está abrindo os teus olhos, há um grande mover de Deus, há um grande exército do teu lado. Quando esse jovem viu, ele falou assim, Eliseu fala para ele, moço de Geazi, existe um exército muito grande e numeroso, muito maior do que esses que estão lá fora. O nosso exército é maior do que o exército que está com ele, está com o mundo, que está com os demônios. Tem crente que tem medo de demônio. Seus olhos estão fechados. Os olhos espirituais precisam se abrir para você saber quem você é em Cristo Jesus. Todas as coisas estão resolvidas, meu irmão. Nós não estamos mais em escuridão, você não está mais em escuridão. Você veio e vai participar da ceia e vai selar essa visão espiritual que Deus te deu. Amém? Eu quero que você fique de pé, mas eu quero que o Ministério de Louvor venha de forma muito, muito tranquila. E eu quero que você tenha uma experiência nessa noite. Nós vamos orar antes da ceia, para que você tenha uma experiência espiritual. Você talvez não tenha buscado os dons que Deus quer revelar para você, para a tua vida. Ou talvez você não se acha digno de ter esses dons. Pastor, é porque eu erro. Eu tenho uma vida que às vezes não demonstra a vida de filho de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você entregou a vida para Jesus, você é filho de Deus. Você agora é uma pessoa em que o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, Ele está aí dentro. Você pode pedir para que os olhos dEle abram os olhos do teu espírito, para que você possa ver as coisas de forma espiritual. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Porque eu estou vivendo assim, não para você entrar em desespero.
Se você entra em desespero, é que seus olhos estão fechados. Desesperado está aquele que não vê nada, mas a palavra de Deus diz que nós já vemos tudo, meus irmãos. Nós já vemos, nossos olhos são abertos. Não há desespero, não há o que temer. Não há o que temer, porque Jesus, o Senhor e o Espírito Santo abrem os teus olhos nessa noite. Peça para Ele tocar. Peça para Ele te tocar nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria que todos fechassem os olhos. Só o Ministério de Louvor vai ficar com os olhos abertos. Só eu e o Ministério de Louvor está com autorização para ficar com os olhos abertos. Por que, pastor, eu tenho que fechar os meus olhos? Porque os seus olhos da carne, os seus olhos naturais atrapalham. Muitas vezes você vê as coisas espirituais. Os seus olhos naturais muitas vezes fecham os teus olhos espirituais. Mas nessa noite, o Senhor ministrou no meu coração que quer abrir o nosso olho espiritual. E Ele vai colocar colírio, vai ficar clarinho. Você vai ver tudo. Ele vai branquear, vai abrir as tuas vistas. Ele vai dar vista a você, porque Ele veio para dar vista aos cegos. Em primeiro princípio, essa palavra fala de cegueira espiritual, meu irmão. Dessa cegueira que o mundo está, que as pessoas estão no pecado, estão, porque não sabem que são filhos de Deus. Mas nós que somos crentes, filhos de Deus, servos, evangélicos, nossos olhos precisam estar abertos, cientes da tamanha salvação que nos acompanha, que nos acompanhou, que nos redimiu, nos tirou do pecado. Eu não sou mais um pecador, eu não sou mais do mundo das trevas, eu agora sou do mundo da luz. Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, se você ficar meio zonzo, porque o que acontece quando nós fechamos os olhos? Às vezes dá um medo da pessoa fechar os olhos, que começa a ficar meio zonzo, porque na verdade, quando nós fechamos os olhos e tentamos andar, há um desequilíbrio mesmo. Talvez sua vida está desequilibrada. Sabe por quê? Os olhos espirituais não estão abertos. Mas se você aí, por causa dos seus olhos naturais estiverem fechados, apoia na cadeira da frente, uma das suas mãos. Você vai se sentir seguro. Eu quero te autorizar a fazer isso. Que você apoie na cadeira, mas apoie para você orar nessa noite. Porque às vezes esse medo, só ouça a minha voz, esse medo de repente desequilibrar, tira você da visão espiritual. Pastor, de onde você tirou isso? Eu faço essas coisas quando eu estou aí no teu lugar. Quando alguém está ministrando, eu fecho os meus olhos, eu apoio na cadeira da frente. Eu peço para Deus abrir os meus olhos. Nós vamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. O Senhor vai abrir os teus olhos nessa noite. Ele já passou o lodo. Ele já passou o lodo. A presença dele, ele já passou. A substância que vem dele já veio. Agora, Ele quer que você vá. Agora você vai se sentir caminhando até o tanque. Até o tanque, que quer dizer o enviado. Aquele que nós lemos de Isaías, que o Espírito de Deus está sobre ele. Você está indo agora lá para se debruçar na beirada daquele tanque, lavar os teus olhos espirituais. Pessoas vão começar a ter experiências nessa noite. Olha para aquela situação agora, lavou os olhos, faz esse procedimento. Pastor, você está, faz esse procedimento, irmão, faz em nome de Jesus. Lava os teus olhos, permita a água lavar, limpar os teus olhos, a água do batismo que purifica. Aleluia. E aí você vai olhar para aquela situação da tua vida que você está vivendo, para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua saúde, situação que está difícil, e você vai falar assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. A cegueira é para que a glória de Deus se manifeste, Senhor. Então abra os meus olhos agora. Abra os meus olhos para o meu ministério. Abra os meus olhos para que aquilo que o Senhor tem como vontade do Senhor fazer na minha vida, onde o Senhor quer me levar, aonde o Senhor quer me levar, Senhor, nessa noite. Oh Espírito Santo, o Senhor está aí dentro, o Senhor está aqui dentro. A essência do Espírito Santo está dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Não fale agora, não cante agora, feche os teus olhos.
Peço para Ele abrir os teus olhos espirituais. Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Essa situação, Pai, coloco em tuas mãos. É uma dinâmica que eu estou fazendo com você, mas quando você estiver numa situação difícil, que você for orar, você vai fazer isso, vai ficar lá quietinho, vai orar, vai apresentar o teu problema ao Senhor, vai apresentar a tua situação ao Senhor e vai pedir para que Ele abra os teus olhos. Senhor, me mostra uma direção. Senhor, me mostra onde o Senhor quer me levar. Senhor, me mostra coisas espirituais. Me mostra acerca do encontro, Senhor, que eu estou indo para lá. Sou da equipe, eu sou um encontrista já, ficha confirmada. O Senhor vai fazer lá, Senhor, abre os meus olhos. Quero ver o Senhor, Pai. Quero ver o Senhor. Está aí, meus irmãos, a resposta do porque muitos veem e creem, e outros veem, mas não creem. Estão cegos. Mas Deus te trouxe aqui, está curando os seus olhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Espírito Santo ajude os teus filhos agora a enxergar, Senhor. Enxergar, Pai, o valor que eles têm para Ti, Senhor. Enxergar o amor que o Senhor tem na vida deles. Enxergar, Senhor, o quanto o Senhor os ama. Enxergar, Senhor, o quanto o Senhor quer cuidar deles, Pai. Eu oro, Senhor, para que eles enxerguem essa ceia, esse pão, o Teu corpo moído naquela cruz, e esse sangue derramado, Senhor. Eu oro para que eles abram os olhos deles, Senhor, para que eles comecem a ver isso, desfrutar das visões espirituais, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor mostre para eles onde eles vão chegar, qual o objetivo, qual o princípio, qual o propósito eles estão aqui. E certamente é para dar glórias ao Teu nome. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus eu oro. Oro nessa noite, para que todos tenham uma experiência contigo. Abre os olhos, Senhor, da Tua igreja, abre os olhos espirituais, Senhor, para que cesse as contendas, as divisões, para que diminua, Senhor, as faltas de perdões, as situações difíceis, para que diminua aquela retaliação no trabalho, Senhor, porque os nossos olhos se abriram e eu posso enxergar que aquilo é do maligno, para que eu não venha mendigar, mas para que eu venha ter visão espiritual. Em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, amém? Ministério de Louvor, cantar um cântico para nós, em nome de Jesus. Deixa o louvor tocar na tua vida, não cante, deixa eles cantarem para você abrir os olhos espirituais nessa noite, amém? Mantenha os seus olhos fechados. Estás aqui. Oh Jesus, oh Jesus. Posso sentir o Teu calor. Oh Jesus, oh Espírito Santo. Vem me envolver. Só ouça a voz através do louvor. Me constranger com Teu amor. Senhor que te trouxe aqui. Sei que estás aqui. Eu posso sentir o Teu calor. Tem experiência agora com o Senhor. Vem me envolver. Ele está curando a cegueira espiritual. Me constranger com Teu amor. Tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Espírito Santo, Filhos de Davi, Ele está tocando nas suas vistas agora. tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, Permita Ele te tocar. caírem. Sei que estás
Essa é a certeza que temos. Posso sentir o teu calor. Aproveite esse momento do culto, irmão. Aproveita para você se aproximar do Senhor. Ele tocou nos teus olhos. Olhe, contempla a beleza dele agora. Vamos entrar numa atmosfera espiritual. Aleluia. Aleluia. Sei que estás aqui. Temos certeza, Senhor. Posso sentir o teu calor. Oh, aleluia. Aleluia. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Clame. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos teus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos teus olhos, Senhor, nessa noite. eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Veja o Senhor. Toca nos teus olhos. Contemple a beleza dele. Contemple a presença dele na tua vida. Abra os teus olhos espirituais. Te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, Deus. Toca nos meus olhos. Quero te ver, Senhor. Oh, Senhor. Clame. Oh, aleluia. Faça uma oração agora, você. Fala, Senhor, eu quero ver o que eles veem. Eu quero ver o que eles veem. Eu quero contemplar a tua face, tua beleza. Fale com ele agora. Pede para ele. Que aquele que pede, acha. Aquele que busca, encontra. Fala para ele, ore. Fale com ele. Fala, Senhor, eu quero te ver, Deus. Dai-me a oportunidade de olhar para o Senhor, ver a tua glória, ver o contemplar da tua beleza. Fala para ele, irmão. Onde está a oração dos cristãos dessa igreja? Os filhos de Deus dessa igreja. Ore, quero ouvir a tua voz. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, nessa noite nós oramos, Senhor, pois queremos te ver como igreja, te ver, pois somos teus filhos, Jesus. Queremos ver a tua presença, queremos te ver. Clame, fale para ele, eu quero te ver, Jesus. Abra os meus olhos, como foi ministrado nessa noite. Abra os meus olhos para que eu veja o feito que o Senhor tem na minha vida. Abra os meus olhos para que eu veja de onde eu caí, da onde eu estava, onde eu estou. Abra os meus olhos para eu ver a minha família, para que eu veja o reino do Senhor. Aleluia, Jesus. Abra os meus olhos. Aleluia.